O Santos foi derrotado na Vila Belmiro pelo Internacional, mas o resultado e a fase ruim que o time vem atravessando ficaram em segundo plano por conta da discussão que o Neymar teve à beira do campo após a partida com o torcedor do Santos. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, é claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Dá essa força pro canal, rapaziada. Vamos crescer junto, dá essa força pro Camisa 3 para que a gente possa continuar levando o Santos adiante, fechou? É... Eu pensei muito se eu faria ou não esse vídeo, porque eu entendo que é um momento em que nós precisamos focar todos os nossos esforços em ajudar o Santos a sair dessa situação tão incômoda em que o Santos se encontra. O Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e, querendo ou não, inegavelmente que após a derrota para o Internacional, da forma como foi, aquele gatilho de Série B ele foi ativado na cabeça do torcedor santista mais uma vez. Então eu entendo que é um momento de união para que nós possamos tirar do Santos dessa situação o quanto antes. Mas, vendo toda essa repercussão do caso, vendo as matérias que foram feitas, lendo as matérias que foram feitas com participação do torcedor, com o torcedor contando a sua versão do que aconteceu, enfim, vendo toda essa repercussão, eu me coloquei no lugar desse torcedor. Porque eu moro em São Paulo e eu costumo ir aos Jogos do Santos, tenho esse costume de ir aos Jogos do Santos, não tanto quanto eu gostaria, por conta do dia a dia, da correria, do trabalho, enfim. Mas sempre que eu posso, eu vou aos Jogos do Santos. E para nós, torcedores do Santos, que moramos em São Paulo, nós precisamos fazer uma logística muito grande quando nós decidimos ir aos Jogos do Santos, ver o Santos jogando lá na Baixada. E essa logística ela inclui pedágio, inclui gasolina, inclui alimentação, inclui estacionamento, inclui os ingressos, que não estão baratos. Os ingressos para assistir aos Jogos do Santos, eles inflacionaram desde que o Neymar chegou. Para quem tem coragem de ir de transporte público, aí você tem que colocar o dinheiro da passagem, dos ônibus para circular aqui em São Paulo, do metrô, do ônibus para descer para a Baixada. Então, enfim, para quem torce para o Santos e mora aqui em São Paulo, descer para Vila Belmiro é uma logística muito grande. É uma logística muito grande. E é bom a gente lembrar aqui que o torcedor, ele é o principal patrimônio do seu clube. Seja a torcida do Santos, do Grêmio, do Inter, do Fluminense, enfim. O torcedor é o principal patrimônio, o principal ativo do clube. É o torcedor que muitas vezes paga o salário dos jogadores. É o torcedor que muitas vezes consegue manter o clube de pé. Como? Comprando ingressos caros, pagando sócio torcedor, comprando produtos licenciados ao clube. Então o torcedor, ele é o maior patrimônio do seu clube. E o torcedor que faz todo esse esforço, que paga sócio todo mês em dia, compra os ingressos, enfim, ajuda o clube, ele tem mais do que o direito de cobrar o seu time. Ele tem mais do que o direito de cobrar os jogadores do seu time. Ainda mais o torcedor do Santos, um torcedor machucado, magoado, um torcedor desconfiado, que vem vivendo dias nebulosos, dias turvos, desde 2021. Então, se tem um torcedor que tem o direito de cobrar, seja ele qualquer jogador, Neymar, Ganso, Diego, Pelé, Giovani, Juari, qualquer jogador. Se tem um torcedor que pode cobrar qualquer jogador, esse torcedor é o torcedor do Santos. E aí o Santos faz uma péssima partida contra o Internacional, faz uma partida muito ruim contra o Internacional. E o torcedor que saiu da sua casa, gastou o seu dinheiro, que fez um esforço para acompanhar o seu clube, que tá magoado, que tá triste, que tá chateado, que tá desconfiado, ele se manifesta depois do jogo. Ele vai cobrar depois do jogo. E aí o que ele escuta é uma enxurrada de insultos. Não tô dizendo que o torcedor é santo, tá? Porque com certeza ali no calor do jogo o torcedor deve ter falado alguma coisinha ali pro Neymar. Uma palavrinha de baixo calão,
ir para aquele lugar, filho disso, filho daquilo. Mas o torcedor do Santos, e aí eu preciso dar nome ao torcedor do Santos, o Alex, que pelo que eu vi nas redes sociais, ele é um torcedor ativo do Santos, tá sempre indo na Vila Belmiro, é um torcedor que vai, que comparece. Ele estava no direito de cobrar porque ele fez a cobrança da maneira correta. Ele não foi no CT, ele não invadiu o CT, ele não enquadrou jogador na rua, ele não jogou pedra no ônibus, pedra em carro de jogador. Ele fez a cobrança da maneira correta, no estádio, na arquibancada. Como uma cobrança a um time de futebol, ela deve ser feita. O torcedor ele não extrapolou. O torcedor ele apenas cobrou algo do clube que ele ama, que ele gosta e que não vem bem, não está vindo bem. Então, esse torcedor do Santos, ele representou uma boa parte da torcida do Santos naquele momento. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a esse torcedor, ao Alex, mas caso chegue, eu preciso dizer para você, você me representou. Você me representou. Você representou uma boa parte da torcida do Santos que queria ter essa oportunidade de fazer uma cobrança e não pode, e não consegue. Você representou uma boa parte da torcida do Santos que queria fazer aquilo naquele momento e você fez. Você fez e você fez bem. Você cobrou. Você que paga o sócio torcedor, que pagou ingresso caro, eu vi nas matérias em que eu li sobre esse caso que ele comprou 3 ingressos por R$ 300. Ou seja, ele pagou quase R$ 1.000 em 3 ingressos. Pra ver a porra do time dele não jogando nada e perdendo mais uma dentro de casa. Então isso gera uma revolta em qualquer torcedor do Santos. Em qualquer torcedor do Santos que queria ter feito aquilo e não teve a oportunidade. Ou até teve, mas não fez porque é o Neymar. E uma coisa que eu tô vendo muito aí nas redes sociais é: o torcedor errou. O torcedor não poderia ter falado aquilo pro Neymar. O torcedor ele extrapolou com o Neymar. Não, 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 porque o Neymar é a nossa salvação. Não, 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 porque o Neymar é o nosso Messias, ele vai nos levar à terra prometida, vai nos tirar do buraco. Desculpa, gente, pelo que eu vou falar agora. Desculpa por perder as estribeiras, mas foda-se. Foda-se. Poderia ser o Neymar, poderia ser qualquer um. Não interessa. Tem que ser cobrado. Da maneira devida como esse torcedor fez. Dentro do campo, na arquibancada. Tem que ser cobrado. E o Neymar já não é a primeira vez que ele quer responder a um torcedor. Ele quer responder às críticas. E ninguém pode falar nada pro Neymar. O Neymar ele não pode ser criticado. O Neymar ele não pode ser cobrado. Não, não, não. O Neymar ele precisa ser isento das críticas. Tá lá no contrato dele que ele fez com o Santos. Neymar, você está isento de críticas. Não está. Então, assim, não foi a primeira vez que o Neymar ele quis discutir e responder um torcedor. Porra, contra o Mirassol, você já tá tomando uma ataca de 3-0. Os caras estão te zoando. Sai quietinho, velho. Sai quietinho. Mas não, ele tinha que responder aos torcedores do Mirassol. Porra, e no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Flamengo, e isso é o que me deixa mais abismado. Isso é o que me deixa mais abismado. No jogo contra o Flamengo, o Neymar ele estava abraçado com o Danilo, com certeza vocês viram isso aí. O Neymar estava abraçado com o Danilo, trocando uma ideia ali na lateral do campo. A torcida do Santos, que tem todo o direito de azucrinar o Danilo, a torcida do Santos que ali no estádio, dentro da Vila Belmiro, dentro das 4 linhas, com o Danilo jogando, tem todo o direito de fazer da vida do Danilo um inferno dentro dos 90 minutos, tem todo esse direito. O torcedor do Santos foi cobrado pelo Neymar porque disse que o Danilo era mercenário, que o Danilo era isso, que o Danilo era aquilo. Então quer dizer que o torcedor do Santos, jogando dentro da Vila Belmiro, território hostil pra cacete, não pode azucrinar a vida do jogador adversário. Não pode falar nada. Porque aí o Neymar ele vai se manifestar. Não, não, não. Não fala que o cara é mercenário, não fala que o cara é isso, não fala que o cara é aquilo. Dane-se. Querido, dane-se. Tá dentro da Vila Belmiro, tem que ser perturbado mesmo, tem que ser azucrinado mesmo. A torcida tem que encher o saco do cara os 90 minutos. Porque isso faz parte do futebol. Isso faz parte do futebol. Então, assim, o Santos vai jogar contra o Sport amanhã, se eu não me engano, na Ilha do Retiro. E a torcida do Sport está fazendo um movimento nas redes sociais de fazer máscaras da Bruna Marquezine para colocar na cara durante o jogo para incomodar o Neymar. Então, se tiver um jogador do esporte, um jogador do esporte que seja amigo do Neymar, ele vai falar para a torcida tirar a máscara, porque não dá. Não, vocês vão ficar falando da ex do cara no jogo? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Neymar ele tem que se colocar no lugar dele. O Neymar ele tem que se colocar no lugar dele porque a impressão que tem me passado é de que o Neymar ele acha que porque ele é
O grande líder desse elenco, ele acha que porque ele é a grande reserva técnica do Santos, o jogador fora de série do Santos, ele pode fazer o que ele quiser. A impressão que me passa é de que o Neymar, ele acha que ele tá acima do clube, que o Neymar, ele está acima da torcida do Santos. E você não está, Neymar. Você não está. Você é um cara que ajudou a construir essa história gloriosa do Santos. A história do Santos, ela passa por você, inegavelmente, mas você não é maior do que o Santos e você não é maior do que a torcida do Santos. Você precisa ouvir as críticas e ficar calado. Porque de fato o time do Santos não tá jogando porra nenhuma. O Santos não tá jogando nada. O Santos se encontra na zona de rebaixamento. E aí, ao invés de vocês escutarem as críticas, de vocês ouvirem as críticas, de vocês levarem isso pro vestiário, conversarem entre vocês, trabalharem entre vocês, não. Você quer responder ao torcedor? O torcedor tá mais do que no direito. Não sei se você sabe, mas o salário alto que você ganha passa pelo torcedor do Santos, hein? É o torcedor do Santos que paga R$ 300 no ingresso, às vezes paga quase R$ 1.000 em 3 ingressos, que paga o teu salário. O alto salário, o gordo salário que você ganha, seja ele de 4 milhões por mês, seja um contrato que era de 21 milhões até junho, dane-se, dane-se. É o torcedor santista que paga o seu salário. Então você deve respeitar a torcida do Santos, Neymar. Respeito a torcida do Santos. Muito respeito à torcida do Santos. Porque a torcida do Santos te acolheu. A torcida do Santos te abraçou. É bom a gente lembrar que o Neymar é um fora de série, qualquer clube queria ele, mas tinha muita torcida aí que torcia o nariz quando era cogitado o Neymar vir para o seu clube. Então a torcida do Santos te abraçou, a torcida do Santos te acolheu novamente, a torcida do Santos te dá o carinho que você não tinha em outros lugares. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora porque o torcedor santista, volto a repetir, é um torcedor machucado, é um torcedor desconfiado, é um torcedor magoado. A torcida do Santos sofreu muito, Neymar. E sim, longe de me duvidar da sua torcida pelo Santos, do seu amor ao Santos, da sua devoção ao Santos Futebol Clube. Mas eu não sei se você sofreu tanto jogando lá fora, estando lá fora, como o torcedor do Santos sofreu aqui no Brasil, quando o Santos caiu. Vendo o Santos passar por esse momento tão turbulento, tão truculento na sua história. Então não tire com a cara do torcedor santista. Respeite o torcedor santista, porque o torcedor, nós que somos torcedores, que sofremos, que estamos ao lado do clube, que em meio a tantas dificuldades nós procuramos apoiar o clube, nós procuramos demonstrar nossa devoção ao clube, nós somos o maior patrimônio do Santos Futebol Clube. Então, respeite o torcedor. E mais uma vez, Alex, não sei se esse vídeo vai chegar em você, mas cara, você me representou e você representou boa parte da torcida do Santos. Valeu, rapaziada. Mais uma vez quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, comentarem no vídeo, ativarem o sininho, compartilharem o vídeo também. Dá essa força pro Camisa 3 crescer cada vez mais. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.